Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje a gente vai conversar com dois grandes médicos brasileiros de renome internacional sobre algumas questões que são muito caras à saúde pública hoje. Como a gente vai falar de mulher, eu vou colocar sempre uma música, né, que combina. Eu vou mostrar para vocês Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, que é, sem dúvida, uma grande mulher da história do país. Chiquinha Gonzaga nasceu em 1817 e faleceu em 1935. Uma mulher revolucionária, né? Eu era muito amigo do Dr. Montezuma, assim. Com muita saudade daquele brilhante médico. Olha que bonito, isso chama Lua Branca, Chiquinha Gonzaga, homenageando as mulheres. Como a gente não pode ficar muito tempo, senão cortam o nosso programa, eu vou colocar Atraente, a Chiquinha Gonzaga também. Orente entrou, olha que bonito. Chiquinha Gonzaga tocando Atraente. Boa noite. Onde estão os nossos dois ilustres convidados? É uma pessoa adorável, um grande médico. Acho que nenhum dos dois... A doutora Rosana já entrou. Será que o doutor Fernando Maluf não entrou ainda? Vamos colocar a doutora Rosana aqui. Nosso amigo doutor Fernando Maluf. Boa noite. Boa noite. Opa, cortaram a minha cabeça. Esse é o doutor Guilhotin. E aí, você tá bem? Graças a Tudo. Deus, tudo ótimo. Melhor agora, né? Em boa companhia. Que bom estar do seu lado, que bom esperar o Fernando, mas eu acho que ele está atrasado, daqui a pouquinho ele está entrando aí, né? Certo. Então, a gente vai, nesse mês de junho, início de julho, fazer algumas lives, porque em dia 5 de agosto nós vamos falar da saúde da mulher e longevidade a partir das 8 horas da manhã para profissionais de saúde. E eu convidei hoje a doutora Rosana Richman, ela é médica infectologista do Hospital Emílio Ribas, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordenadora de infectologia do Hospital Santa Joana. Rosana, é um enorme prazer. Você é uma das colegas mais brilhantes que eu conheço. Você é uma das pessoas mais admiradas por todos os seus pacientes. Eu fico muito feliz de poder estar conversando com você hoje. Eu acho que o Fernando, como ele não chegou, a gente podia começar a bater papo, não podia? Acho que sim, né? Bom, primeiro falar que o prazer é meu de estar aqui com você. Eu acho que é uma iniciativa super importante, né? Eu diria, é quase um esquenta para o nosso evento de agosto, né? Então, essas lives, eu acho que elas vão funcionar exatamente para a gente poder dar uma pitada do que vai ser discutido, dos temas super abrangentes, diferentes, né? E cada um na sua área. Então, é um evento, nossa, que está sendo feito por você e por todo o nosso grupo com muito carinho, exatamente para a gente poder pegar aqueles pontos, e de uma forma fácil, né? De uma forma prática, mas pontos bem importantes na saúde da mulher, no bem-estar e na longevidade. A hora que o Fernando entrar, ele dá um toque aqui para a gente para convidá-lo a entrar. A gente vai falar de saúde da mulher, mas é inescapável a gente poder falar um pouquinho, porque acho que a gente tem que fazer uma coisa de utilidade pública. Infelizmente, como é que está a vacinação em geral no Brasil? A vacinação no Brasil diminuiu em relação ao cuidado com as crianças? Ele entrou, daqui a pouco
Então vamos Tá, colocar esse moço tá, aqui, tá. Bom, eu vou falando da por vacinação favor. e assim, tá, que eu te diria o seguinte, que nós estamos muito tristes, muito tristes. Eu nunca vi os números tão baixos no Brasil, de uma maneira geral, em termos de vacinação, como a gente está vendo agora, 2022, 2023. Olá, Fernando. Ele entrou, mas agora ele espera a sua vez Olha, aí. eu vou falar uma coisa. Eu estou desde o começo, mas o TAC ele não é só gentil com as mulheres. Ele é um cara que bloqueia os homens. Claro, claro, olha só a companhia que eu tenho. Ladies first, não Bem-vindo, tem já jeito. falo com você. Não, então, voltando ao assunto sério, que é a nossa vacinação esse ano 22, 23, ou seja, pós-pandêmico, a gente está vendo, tá, que uma queda jamais vista, eu posso afirmar isso, jamais vista do jeito que nós estamos vendo em relação à vacinação infantil. E claro que isso tem a ver com tudo que nós vivenciamos durante a pandemia, né? Tem a ver com cansaço, todo mundo cansado em termos de doença, em termos de tudo que a gente vivenciou. Mas eu diria que eu acho que a coisa. Dois pontos, mais importantes. O primeiro é a falta de percepção de risco. Eu acho, para mim, esse é o mais importante. Se eu falar com qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui hoje e falar quantas pessoas você conhece que tiveram difteria, a pessoa vai olhar para mim e falar, não sei nem do que você está falando. Não sabe, graças à vacinação. Muita gente morria de difteria. Difteria é uma doença causada por uma bactéria que quase que a gente morre afogado, porque ele acaba fazendo como uma obstrução das vias aéreas por placas, etc. Isso faz parte do passado, tá? Graças à vacinação. E por incrível que pareça, a gente tem risco de reintrodução da difteria, de paralisia infantil, o sarampo, que já entrou, já perdemos o certificado. Então, essa falta da percepção de que aquilo pode acontecer comigo é o que faz com que os pais estão diminuindo. E, óbvio, fake news, que foi um estrago geral em termos de calendário vacinal. Fernando, você é muito bem-vindo sempre. Eu adoro você. Você é um querido amigo e um grande médico. Está todo mundo aqui a ambos, elogiando a presença de ambos. Então, eu vou perguntar para a Rosana algo que depois eu acho que a gente pode continuar contigo. Quais são as questões hoje relevantes quando a gente fala de vacinação em mulheres? Olha, as mulheres, a gente tem que pensar que tem pelo menos 3 fases, né? Que a gente tem oportunidades de vacinar as mulheres. Tanto adolescentes, já falando em mulher, porque adolescente, sem dúvida, é uma idade difícil de vacinar, porque adolescente sempre é a mulher maravilha e nunca vai acontecer nada com ela, então é difícil você convencer uma adolescente a se vacinar, mas é uma idade ótima para se vacinar, exatamente porque ela entra em contato com uma série de coisas, etc. Daí tem a mulher adulta, e daí eu abro uma chave em gestante e não gestante. Então, nós temos oportunidades de vacinas em gestantes, visando proteção da própria gestante e do futuro bebê. E temos a mulher mais madura, que também entram vacinas importantes a partir aí eu diria, 50, 60 anos, tem muita vacina importante. E o destaque de vacina, para já incluir o Fernando na nossa conversa, eu acho que o primeiro destaque é falar de vacina de câncer, né? Eu acho que esse é sempre uma das vacinas que a gente... Eu estava até vendo alguns dados, Fernando, você deve saber muito bem, mas é impressionante, né? O Brasil, todo dia, 15 mulheres morrem de câncer do colo do útero. Vou repetir. Diariamente, no nosso país, 15 mulheres morrem de câncer do colo do útero. Sendo que hoje nós temos vacina para o câncer do colo do útero, que já tem mais de 15 anos de experiência no mundo inteiro e com uma eficácia invejável. Uma vacina extremamente segura, uma eficácia invejável e, infelizmente, a gente ainda tem que ver esses números quase insuportáveis no nosso país. E está aqui, Fernando, em especial na região norte. É a região menos vacinada do nosso país, é a região que mais se precisa de vacina e, infelizmente, tem gente mal intencionada fazendo campanha anti-vacina para essa população que eu diria que é mais ingênua para acreditar nas coisas e acabam não se vacinando. E daí, óbvio, vai parar tudo lá com a oncologia, o que poderia ter sido prevenido anteriormente. Concorda comigo, Fernando?
Eu super concordo. Primeiro, é um prazerzaço. Eu me sinto literalmente na sala de casa conversando com vocês. Que eu cheguei agora do hospital, mas eu me sinto em termos do ambiente na sala de casa. Tá com o Taki, que é alguém que eu tenho um apreço enorme. Tá com você, Rosana. A gente teve algumas ocasiões que a gente se encontrou e nasceu essa amizade. E tá aqui, tem um conflito de interesse que a minha esposa é doida na doutora Rosana, tá bom? Esse é o conflito de interesse. Então, agora, eu adoro a doutora Rosana, mas se eu não gostasse, eu não poderia não gostar, porque a Lígia ama ela de... Não poderia entrar em casa neste momento. Então, o que eu diria, assim, importante, antes de chegar no tópico do câncer, é que eu trabalho numa área que é o câncer, que é a doença que mais cresce no mundo, e que ela está assumindo no Brasil e no mundo, infelizmente, um primeiro lugar que a gente não gostaria, a gente não fica orgulhoso, que é o primeiro lugar da mortalidade e está passando as doenças cardiovasculares. E talvez de cada 10 cânceres que a gente tem, 5 a 6 sejam evitáveis. 3 ou 4 a gente não sabe por que acontece e é uma origem puramente genética. E desses evitáveis, isso envolve estilo de vida. E aí tem a questão do peso, do exercício, da dieta, do álcool, do tabaco, mas são medidas que você sistematicamente tem que se policiar todos os dias. E por isso que é tão difícil das pessoas aderirem, porque é algo literalmente dia a dia. A vacina tem uma questão que é mágica. A vacina é um movimento relativamente pequeno da nossa rotina, comparado com comer aquela comidinha direitinho, fazer exercício todo dia, não beber, ou beber pouco, não fumar, manter o peso. São coisas muito mais difíceis do que a gente saber o calendário vacinal, independente se aquela vacina só protege de infecção ou protege de um câncer, e executar essa tarefa que, em termos de esforço, perto do todo o resto de estilo de vida, é quase nada. Então, essa é a mágica da vacina. É um pequeno, grande movimento, na minha opinião, que exige quase nada de esforço. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de câncer, a gente pensa em cigarro, pensa em dieta, obesidade, mas a terceira maior causa de câncer no mundo são as doenças infecciosas. Os vírus e as bactérias. Então, assim, ninguém associa câncer com infecção, mas é a terceira maior causa. E eu digo mais, ela vem crescendo em vários países do mundo. Então, eu só queria dar essa introdução para dizer que a vacina ela faz parte do estilo de vida, como outras coisas, que ela é um movimento simples, que exige zero esforço e que ela previne pelo menos de cada 10 cânceres, 1 ou 2. Olha, vocês estão tendo aqui uma audiência muito grande, são 225 pessoas. A Cris de Roma está assistindo vocês, então ela tem que ouvir que aqui fa um freddo cane. A Carol está de Boston assistindo vocês, muito didáticos ambos. Rosana, eu fiz, claro que para falar com gente como vocês, eu precisei dar uma olhada. Eu vi um trabalho de um programa de vacinação para mulheres grávidas na Europa. O cara tentou ver os diferentes países, quais eram os programas, quais eram as vacinas obrigatórias. E aí ele coloca influenza, coqueluche, tétano, encefalopatia por carrapato. Quais são as vacinas que você acha essenciais na mulher? Na mulher grávida, talvez a gente tenha que entrar nisso também, né? Não, então vamos falar, já que você pegou a mulher grávida, vamos falar da mulher grávida e não grávida, mas na grávida em especial, porque a gente sabe que no decorrer de uma gestação, do ponto de vista de resposta imunológica, a gente acaba tendo, por diversos motivos, diversos fatores, uma resposta aquém do desejado quando se compara uma mulher na mesma idade, mesmo peso, na mesma cidade, não gestante. Então, sem dúvida, a nossa preocupação em termos da gestante, e eu acho que Covid escancarou esse exemplo, né? A gente sempre fala, olha, gripe na gestante é mais grave, Covid na gestante foi muito mais grave, em especial aqui no Brasil.
Então, a gestante em si, ela já tem que pensar na sua proteção individual. As vacinas indicadas para gestantes têm uma restrição, tá? Que é bom a gente falar. Posso tomar qualquer vacina? Não, não é assim. As vacinas que a gente fala vivas, né? Aquelas vacinas que têm um componente vivo enfraquecido, atenuado, elas devem ser evitadas na gestação. Isso de uma regra geral. Óbvio que tem exceções, mas numa regra geral a gente evita. Agora, vacina de gripe, que vou proteger a gestante e vou proteger o futuro bebê, que também é importante. O bebezinho só vai tomar a primeira vacina de gripe, influenza, em junho. Nós estamos cheios de casos de influenza em São Paulo. Já tivemos pior, está começando a cair, mas eu não sei vocês, mas eu estou vendo direto influenza aqui em São Paulo. Covid é o mesmo raciocínio. Proteção para gestante, proteção para o bebê. Coqueluche, que você falou, vulgarmente conhecida aí como tosse comprida, é uma vacina que o único jeito... Eu não sei se vocês sabem, mas quem mais morre de coqueluche são os primeiros 6 meses de vida. Os bebês, nos primeiros 6 meses de vida, se você ver todo mundo que morre de coqueluche, é esse o período de maior risco. E como é que eu consigo proteger esse bebê? Vacinando quando nasce? Não dá tempo, tá? Você tem que vacinar a gestante. É fundamental a vacinação da gestante a partir de 20 semanas. E você sabe, chuta aí qual é a nossa cobertura vacinal no Brasil para vacina de coqueluche, que mata as crianças nos primeiros 6 meses de vida, que é uma vacina segura, gratuita na rede pública. Quantos % das gestantes brasileiras estão vacinadas para coqueluche? Você tem noção desse número? Você pode falar que eu já estou sentado. 47%. Só isso. Então é algo que a gente precisa urgentemente conversar com os colegas da obstetrícia, assim vai. Bom, mas só para continuar nossos exemplos aí. Então, nós já falamos de 3 vacinas importantes. Hepatite B também é outra vacina que a gente julga importante. E no caminho aí o tétano, que entra junto com a vacina da pertúcia, é a mesma vacina, é a tríplice bacteriana, então já tem tétano, difteria e coqueluche. Então, eu diria para você que essas são vacinas gratuitas, ou seja, disponíveis na rede pública, seguras e evitam prematuridade, que é coisa pior do que você ter um bebê prematuro que nasce com... Eu trabalho muito nas maternidades, nasce com 28, 29, 30 semanas. Você quer o teu filho em casa, você quer o teu filho saudável, você não quer o teu filho numa UTI neonatal. E essas doenças infecciosas podem levar à prematuridade, entre outros problemas. A gente tem um exemplo histórico, né? Durante a gripe espanhola, no início do século XX, houve uma morte maior, mais acentuada de grávidas do que no resto da população, desproporcional, né? Exatamente por isso. Fernando, as pessoas estão perguntando muita coisa de você, mas eu acho que a gente não pode falar em câncer, né? A gente tem que falar de cânceres diversos, né? Existem vacinas, propostas de vacina para câncer? Sim. Então, na verdade, nós temos... Quer dizer, nós vamos discutir um pouco vacina contra infecção e o efeito disso para evitar o câncer. Mas sim, uma das novas táticas no combate ao câncer, dentro do guarda-chuva da imunoterapia, porque a imunoterapia é um guarda-chuva que tem vários tratamentos diferentes. Não é um tratamento só. Um dos tratamentos é a confecção de vacinas. Então, a gente tem uma vacina, por exemplo, para câncer de próstata, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, aprovada só lá, para doenças já refratárias a tratamentos com resultados interessantes. Recentemente, a Pfizer, que fez a vacina, talvez a vacina de maior sucesso no Covid, a vacina baseada em RNA, montou uma vacina também com o mesmo princípio do RNA mensageiro, baseado em 17 a 21 peptídeos, com resultados interessantes preliminares, ainda não é um estudo com alto nível de evidência e maturidade para câncer de pâncreas. Então, sim, vários grupos do mundo têm estudado dentro do guarda-chuva da imunoterapia, ou seja, das estratégias diferentes, as técnicas diferentes, a questão da vacinação contra o câncer. E eu sempre digo que nós temos hoje a quimioterapia como algo que é muito usado, não deve ser desprezado, ainda faz parte do tratamento. Nós temos a hormonioterapia, mas certamente o próximo passo, que é o passo que já é presente, não é futuro, mas que é um presente que está sendo desenvolvido, outra vez para passos mais sólidos, é o desenvolvimento de como trabalhar o sistema imune.
e que, na verdade, é uma das bases, né, para que a vacinação evite não só a infecção, mas evite câncer que é associado à infecção. E aí os dois exemplos mais clássicos quando a gente fala de vírus, um é o próprio HPV, que é o vírus do papilomavírus, que é responsável por 5 tipos de cânceres. O câncer não só do colo de útero, esse é o que a gente sabe que é o mais frequente, mas o câncer de garganta, o câncer de pênis, o câncer de vulva e o câncer de canal anal. E a gente tem a vacinação contra a hepatite B, a gente não tem, infelizmente, contra a hepatite C, mas contra a hepatite B, e a hepatite B e a C são as duas das causas mais importantes do câncer de fígado, que é um câncer muito comum e muito comum no nosso país. E como a doutora Rosana mencionou, o que mais dói para o médico é perder alguém de uma doença evitável. E evitável com, outra vez, pouco esforço. Então, isso não envolve só o esforço do paciente, envolve o esforço de um governo de educar, de instruir, de criar acesso para que aquela pessoa receba a vacina. Porque muita gente não recebe a vacina, não é porque não está afins, não é pelo preconceito só, é porque nem sabe que existe. Não foi instruída, não foi educada, não se montou sistemas de checagem, de monitorização, falando, olha, Dona Maria, no programa de vacinação informatizado, a senhora não recebeu ainda aquela vacina. A gente não tem isso bem feito. Então, o fato é que o que acontece é que no Brasil, sim, a Rosana tem toda a razão, colo de útero é a causa número 1 de mortalidade no norte entre as mulheres, e no Nordeste é a causa número 2. E outra vez, de um tumor que na Austrália nós temos só 250 novos casos por ano. No Brasil, nós temos mais de 15 mil. Na Austrália, nós temos 250 por ano. Ou seja, a Austrália tem 2% dos casos do Brasil de câncer de colo de útero. Porque lá é o país que mais andou para frente no programa vacinal. Então, quando a gente vê e atende uma mulher com câncer de colo de útero, você fala, caramba, diferente de outros tumores, que a gente não sabe muito bem por que aconteceu, esse tumor poderia ter sido completamente evitável. E isso, para mim, do lado nosso da mesa, é o que mais dói. É tratar alguém, mesmo que a gente cure, mas com tratamento, com efeito colateral, com angústia, e às vezes perde também essa pessoa, de uma coisa que poderia não ter acontecido, e não foi uma obra divina, é uma coisa que muito facilmente poderia ter sido evitado. Falar em obra divina, me permita, eu não sei o nome, R79BA, é um padre católico que está agradecendo as informações que nós estamos dando, e muito obrigado por estar fazendo esse elogio a gente. Lactação e gravidez. Você já começou a falar um pouquinho dessa questão. Teve uma moça aqui que disse assim, eu fui desaconselhada, manda mix, desaconselhada a tomar vacinas por causa da minha idade. Existe isso? Não, depende da vacina, Nanda. Talvez ela esteja se referindo à vacina do HPV que a gente estava comentando. No Brasil, a vacina é disponível gratuitamente para todas as adolescentes, meninos e meninas, dos 9 aos 15 anos, gratuito, em 2 doses. E a partir desta idade, ela pode ser feita, só que no Programa Nacional ela não inclui toda a população de mulheres, porque a gente imagina que se você vacina, quanto mais cedo você vacina um adolescente, melhor vai ser a resposta, melhor vai ser a proteção. Só que em qualquer idade, tá, que essa pessoa pode tomar vacina. Daí é uma questão, fala, mas a rede pública não dá. Tudo bem, mas se você está entendendo que é uma prioridade para a sua saúde, que é uma forma da gente fazer prevenção de câncer, certamente você tem que, na minha opinião, é um investimento que você está fazendo e ir atrás da vacina. E nós estamos cada vez mais ampliando, Nana, né, que ela chama,
nós estamos cada vez mais ampliando as indicações de vacina de HPV aqui no Brasil. E o que deixa a gente extremamente triste, e daí eu quero que todo mundo sinta essa dor, é que vacinas estão estragando nas prateleiras, estão vencendo nas prateleiras. Quer dizer, todo mundo quer vacina, tá? Que eu vou dar um exemplo que foi essa semana. Eu falei muito de febre maculosa essa semana. Qual a primeira pergunta que me fazem? Tem vacina para febre maculosa? E daí a minha sensação é estranha, porque eu penso, puxa, a gente tem um calendário fantástico, vacina para uma série de coisas, o calendário brasileiro é invejado em um monte de lugares do mundo e tem vacina estragando na prateleira. Não adianta eu ter vacina sem vacinação. Então, eu acho que isso que o Fernando está falando, que a gente fica... quando chega um paciente com um diagnóstico que poderia ter sido evitado através de vacinas, além de doer saber isso, dói mais é que a pessoa não sabia que ela poderia ter tido acesso, seja público ou privado, a essa proteção. Então, eu acho que essa comunicação, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, conversar abertamente o que tem, é fundamental. E a decisão é de cada um, mas você precisa ter a informação para tomar a sua decisão. O que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão hesitantes, elas estão em dúvida, mas será que é seguro? Será que não é seguro? Puxa, conversa com o seu médico. Nosso programa é muito bom. Então, a gente vai direto quando sabe de uma doença nova, eu, de novo vou falar da febre maculosa, é a primeira pergunta que vem. E a gente fala, bom, mesmo que tivesse, será que vocês iam fazer uma cobertura vacinal? É só ver como é que estão os nossos níveis de vacina. Então, as pessoas precisam entender que cada vez que o Brasil, que é um país continental, coloca uma nova vacina, ou uma coorte nova, ou uma indicação nova para uma vacina, nós estamos falando de milhões de pessoas. Então, eles fazem, em teoria, a compra para esses milhões esperados. Então, é muito difícil eu manter para o próximo ano, falar, eu quero vacinar mais gente. O cara fala, mas vocês não usaram nem o que a gente comprou? Então, tá, que eu só estou nesse desabafo, porque é isso que acaba acontecendo na vida real. Sim. Você sabe que, falando do colo de útero, só para dar rapidamente um dado científico, tem um estudo publicado na revista mais importante da nossa área, que é o New England Journal of Medicine, um estudo sueco com mais de 1.300.000 mulheres. A proteção da vacina, reduzindo o risco de um câncer de colo de útero, quando ela é feita dos 9, e ele fez uma linha de corte até os 17 anos, mas como a Rosana falou, quanto mais precoce, melhor, nós já vamos falar por quê. A redução do risco de alguém ter um câncer de colo de útero com a vacinação dos 9 aos 17 anos foi de 90%. Dos 17 até os 30 foi de 50%. Então, esse ponto é importante. Se a mulher não se vacinou até os 14 anos, que é o ideal, e é o ideal por quê? Porque a vacina, ela não cura uma infecção pelo HPV. Ela não limpa do sangue, mas ela blinda quem nunca teve de não ter os tipos mais perigosos. É por isso que quanto mais cedo é melhor. Se aquela mulher já tem o HPV, o impacto da vacina é pequenininho de limpar ele. Mas se ela nunca teve... Este HPV que ela está sendo exposta, tem vários outros. Tá exato, certo? Exato. Eu digo daqueles tipos mais perigosos, né? Que se ela já tem um subtipo mais perigoso, a vacina não consegue limpar isso. E é por isso que a grande força-tarefa é vacinar meninos e meninas antes do início da vida sexual. Porque é a via pelo qual a pessoa, né, ela se contagia pelo HPV. Mas mesmo que ela não foi vacinada numa idade precoce, ainda dá tempo, porque você pode ter um impacto, como a Rosana falou. Se ela não foi infectada por nenhum HPV ou por alguns tipos não perigosos, a vacina vai protegê-la do tipo perigoso lá na frente. Então, esse é o primeiro dado que é importante. O segundo dado é que no Brasil, dependendo da região, menos de 30% das crianças são vacinadas. Esses números variam. Nosso país, ele não é homogêneo. Ele é como se fosse vários países dentro de um só. Os números mudam muito. Mas como a Rosana falou, a gente tem um monte de carências do SUS. Mas um monte. Na minha área de câncer, então, nem se fala.
Mas essa é uma área que nós não temos a carência da vacina, né? A gente tem vacina, teoricamente, para as pessoas. O que a gente não tem são pessoas que vão serem vacinadas, que vão para a vacina. E a vacina estraga. Então, você tem um país que tem um investimento curto para a saúde, e esse investimento, que é um investimento que existe, ele é desperdiçado, porque outra vez as pessoas não são vacinadas. E a pergunta é, por que elas não são vacinadas? Muita gente fala de preconceito, tá? Eu acho que esse é um percentual pequeno. Muita gente fala de fake news. Acho razoável, mas não acho tão grande. As pessoas, pelo menos para o HPV, não são vacinadas porque elas não sabem. E eu vou falar mais. Muita gente instruída. Então, não estou falando de pessoas pouco favorecidas. Mas gente instruída não vacinou filhos e filhas porque não sabia ou esqueceu. Então, eu acho que a gente precisa chegar no momento que a informação, claro, tem que ser muito melhor. A educação nos colégios, muito melhor. Mas a gente precisa criar algum sistema, e eu falo isso porque a gente tem quebrado a cabeça nisso. Algum sistema que a gente consiga, dentro de um espaço onde as crianças estejam, vacinar essas crianças. Onde a gente não conte necessariamente com o pai ou a mãe lembrando que muitas vezes não é por mal, não acontece. Ou deles lembrarem, mas não conseguirem perderem um dia de trabalho para levar o filho ou a filha, o que também é uma dificuldade, mas de criar um sistema que a gente consiga, onde as crianças estão, vacinarem as crianças, e onde as crianças estão, vacinarem e monitorarem para saber quais receberam ou não as vacinas, para indagarem os pais, aquelas que não receberam, se existe algum problema, alguma coisa para ser esclarecida. Porque, outra vez, não adianta a gente só comunicar. Comunicar é importante, mas a gente não pode entender que a comunicação vai atingir todo mundo no mesmo momento, do mesmo jeito. Você sabe que me pediram, me amarraram aqui para não falar nada de política, mas não dá para ser asséptico numa situação como essa. Quer dizer, nós tínhamos no país um dos melhores programas, uma capilaridade maravilhosa em termos de vacinação, e eu acho que a gente deve retomar isso. Quer dizer, quando o Fernando fala em fake news, etc., e fala de falta de informação, isto também é função do Ministério da Saúde, isso é função dos órgãos de saúde, não acham? Então, claramente isso caiu, né? Assim, a vacinação no país caiu nos últimos 4 anos. Eu não estou fazendo nenhum comentário político, estou fazendo um comentário de dado. Mas deixa eu voltar um pouquinho para trás do governo Bolsonaro. Também nos outros governos, o câncer de colo de útero estava explodindo. Então, o que eu quero dizer, sim, nós pioramos, mas nós tínhamos no passado um espaço também para melhorar. Então, como é que eu enxergo isso? Que independente do governo, eu acho que tem um espaço brutal para melhorar. Acho que esse espaço aumentou agora porque nós pioramos. Mas mesmo para trás, Taki, a gente também, na minha opinião, não era nota 10. Então, eu acho que a gente precisa tirar nota 10 nesse item. Eu vou deixar para a Rosana, que é uma super especialista, falar. Não, eu ia só... Pediram para a gente terminar em 30 minutos. Eu acho um pecado aí. Mas vamos obedecer a determinação. Então, eu podia fazer o seguinte. Eu pedi para a Rosana falar uns 2 minutos ou 3 minutos as considerações finais a respeito desse assunto e, em seguida, o Fernando fazer as suas considerações finais. Não, eu vou, né, minhas considerações finais, eu vou responder aí o que o Fernando me provocou e você também. Então, primeiro assim, o fato é que desde 2015 as nossas coberturas vacinais vêm caindo. Então, os últimos 4 anos, sem dúvida, foram desastrosos, mas isso já vinha com essa tendência de queda. Além disso, eu acho, e tem vários países que fazem isso, você precisa atrelar, tá, iniciativas sociais com as vacinas, com a vacinação. Vou dar um exemplo na região norte, né? As pessoas não deixam de vacinar porque não sabem, é porque não é prioridade, ela tem um monte de outros problemas. A hora que você vincula
receber algum benefício social, receber algum benefício financeiro, desde que carteirinha em dia, beleza, é um passo, porque daí a pessoa vai lá e quer carimbar tudo, quer deixar tudo atualizado, quer dizer, é bom para nós como saúde pública e é bom para aquela pessoa. Então, a outra coisa que é uma iniciativa do município de São Paulo e se estendendo agora para o estado, são as escolas. As crianças hoje não podem se matricular se não apresentar carteira de vacina. Tem muita gente que não concorda, principalmente escola privada. Fala, mas isso é um absurdo, é um cerceamento de liberdade. Ninguém vai deixar de matricular o seu filho na escola, não é isso. Ninguém vai deixar de ter acesso à educação por causa de vacina. Mas é uma forma de você alertar que tem vacina em atraso, a importância da vacina. Então, é uma forma muito mais que se encontrou como uma coisa educativa para você incentivar as pessoas a vacinar do que punitiva. Então, dito isso, e eu sou bem a favor desses incentivos sociais, etc., ainda mais num país como o nosso, para a gente ter a recuperação das nossas coberturas vacinais, tá, que é deixar o convite para o dia 5 de agosto. Você viu que meia hora nós não falamos quase nada ainda. Nós temos muito o que falar, né, Fernando? Então, é já deixar o convite. A gente, no dia 5, vai ser de novo um bate-papo, eu acho que com mais participação das pessoas, para a gente, de fato, discutir todas essas particularidades que eu acho que afetam a vida de todo mundo que está nos ouvindo, seja a sua própria, seja dos seus filhos, netos e as outras gerações para frente. Então, deixo aqui o meu agradecimento e o meu convite para o dia 5 de agosto. Não perca. Vamos ouvir o futuro papai agora? Você vê o papai da Luísa. Que bom, parabéns. Mas eu vou falar, eu não tinha conversado com a Rosana, nós não tínhamos combinado, mas para mim a melhor estratégia, fora a educação, a comunicação, a educação na escola, é exatamente isso que a Rosana falou. Nós quebramos a cabeça com esse problema de 30 fórmulas diferentes, para ver como que a gente resolvia ou ajudava. Na minha visão, tem dois jeitos. O primeiro é atrelar a vacinação ao benefício. E eu acho que isso é absolutamente ilegítimo. Porque quando a gente perde uma vida, a vida não tem preço, mas tem valor. E o valor é um valor enormemente caro para a União, que a gente poderia outra vez investir em outras tantas coisas se aquela pessoa tivesse sido vacinada. A vacina custa nada e uma doença grave custa um mundo de dinheiro. Então, essa questão do benefício, para mim, é muito importante. E vários países do mundo que estão anos-luz à nossa frente em termos de desenvolvimento e estrutura fazem isso. E a segunda coisa, como a gente tem uma dificuldade dos pais levarem as crianças para os postos de saúde, principalmente porque não lembram, principalmente porque não tem a condição de sair de um dia de emprego, rever essa questão da vacinal no colégio e estruturar um dia da programa vacina 2 vezes por ano no colégio, com estrutura adequada, para mim seria a melhor saída, porque você está com as crianças lá dentro. E é raro no país hoje uma criança que não frequente o colégio. Então, para mim, juntar a questão do benefício, não da punição, mas da premiação, atrelada aonde que as crianças, que são as que a gente agora está objetivando vacinar, estão, seria, na minha visão, o jeito mais eficaz. E nós quebramos a cabeça de todos os jeitos, tá? De executar isso. Então, eu estou feliz, porque como a Rosana, para mim, uma das maiores autoridades de longe do país nessa área, então, ela falando isso, eu vejo que a gente não está no caminho errado. A gente está pensando aqui do mesmo jeitinho que a Rosana está pensando. Eu acho que tudo isso que a gente discutiu será mais aprofundado no dia 5 de agosto, durante o nosso evento, não é, Fernando? Esse evento é incrível. É um evento que vai trabalhar na saúde da mulher, no presente e futuro, na estratégia de prevenção, de tratamento. E a gente vai estar nesse evento junto com vocês para colaborar e tornar um evento absolutamente incrível, focando nas mulheres, nas particularidades da questão da prevenção e do tratamento das doenças femininas. Longevidade e bem-estar, né? Muito obrigado. Olha, vocês foram, como já era de se esperar, o maior sucesso aqui, todo mundo achando vocês lindos e maravilhosos. Até tirar o óculos para ficar mais linda. Não, e agora esse evento cai bem,
porque eu, de homem solteiro, num piscar de olhos, eu tenho a minha esposa e uma filhinha chegando. Então, eu já virei minoria em menos de 3 meses de casado. Nossa, mas Muito muito mais bom. que isso, não é verdade? Não, eu estou numa felicidade incrível, mas agora, falar das mulheres, agora eu preciso, senão eu sou cobrado pela Lígia e pela bebezinha, entendeu? Um Isso aí, grande um beijo para a beijo, Lígia, viu? Eu não sabia da gestação dela, um grande beijo para a Lígia. beijo. Ela está nos vendo, viu? Obrigado para as pessoas que nos acompanharam e fica o convite para os profissionais de saúde, no dia 5 de agosto. Beijo para todo mundo, uma boa noite. Beijo.